Não, Jesus, ele provavelmente, 99,9%, Jesus disse ou em aramaico, Shalem, ou em hebraico, Nashlem, que significa está pago. Até hoje em Israel, se você comprar alguma coisa lá e você pagar e você quiser o recibo, você pode dizer Nashlem, a pessoa vai te responder Nashlem, está pago. Então, Jesus, ele falava aramaico e hebraico. Não há uma necessidade de Jesus falar relacionado ao divino em grego. Jesus, ele está falando na língua da que o seu povo está entendendo. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o professor Jonas Mendes e estou aqui agora com o professor Ronaldo Portugal, que é professor de grego e hebraico aqui da Faculdade Fakes. Professor, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? Nem em inglês, mas ela foi escrita o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ali em grego, e há até uma discussão sobre se Mateus era hebraico ou não, certo? Mas fato é, nós temos uma tradução, certo? Qual é a importância para um estudioso das Escrituras conhecer as línguas originais das Escrituras? Uma pergunta excelente, porque pode dirimir e tirar as dúvidas de muita gente. A importância é grandiosa. Por quê? Porque das línguas originais, que é a fonte das águas profundas dos idiomas, tanto o grego quanto o hebraico, traz a real tradução literal daquilo que se pode requerer de uma exegese. A influência de línguas estrangeiras dentro do formato que é da Bíblia original, tanto do hebraico quanto do grego, pode mudar a sua compreensão, pode tirar a realidade daquilo que o autor está colocando no texto para que essa compreensão possa ser dinamizada e alcançada, por todos que estão lendo. Então, a tradução fiel ao texto original, ela vai possibilitar ao leitor uma compreensão muito maior, muito melhor, e você também poderá fazer a sua exegese real daquilo que o autor quis dizer. Por que eu falo isso? Porque os evangelhos, por exemplo, foram escritos na letra grega. As falas eram em hebraico e também em aramaico, devido ao cativeiro babilônico, onde o povo passou muito tempo, muito período ali, e quase que o hebraico ficou esquecido. Professor, o senhor está dizendo então que quando Jesus falou, eu sou ego eimi, ele não disse ego eimi mesmo? Não, Jesus, ele, em muitas partes, como por exemplo em João capítulo 18, que foi um episódio que foram prender Jesus, um exército foi prender Jesus, Jesus respondeu ali, não ego eimi, mas João, que está em Éfeso, pela cultura helenística, ele vai fazer a escrita desse diálogo de Jesus com aqueles soldados que estavam procurando Jesus em grego. Para quê? Para que posteriormente fosse esse evangelho difundido, divulgado além das fronteiras de Israel. Então Jesus ali, ele não disse ego eimi. Jesus disse ali com certeza absoluta Rie Asher Rie, ou seja, eu sou o que sou, mostrando da seidade de Êxodo capítulo 3, verso 14, e também mostrando a sua natureza divina. E a importância disso é a parte da cristologia, das duas naturezas de Cristo, tanto a divina como a humana. Ali ele responde como numa ação divina, todos caem por terra. Logo depois Jesus responde normalmente na sua natureza humana. E ali ele responde de uma forma que prendem Jesus. Ou melhor, na realidade eles não prendem, Jesus é que se deixa prender. Ele se entrega, né? Se entrega. Professor, isso que o senhor falou é importante porque a gente consegue enxergar inclusive a natureza da intertextualidade, né? Como o senhor disse, conhecendo as línguas originais, a gente percebe
que Jesus está pregando e está ensinando em aramaico, hebraico, e isso está fazendo conexões diretas com o Antigo Testamento, como Êxodo 3,14, mostrando que o Deus que se revelou a Moisés é o mesmo Deus que estava ali falando com eles. João 8 também, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso nos ouvidos do judeu tinha um impacto muito grande, porque eles iam se lembrar diretamente de Moisés, quando Deus diz, eu sou. E ali a expressão não era, como nós falamos, o grego. Né? O senhor também diz algo interessante, que eu gostaria que o senhor explicasse para nós. O senhor disse que na cruz, Jesus não disse tetelestai, mas eu ouvi uma pregação sobre isso agora, esses dias, e o senhor complicou tudo. Não, Jesus, ele provavelmente, 99,9%, Jesus disse ou em aramaico, Shalem, ou em hebraico, Nashlem, que significa está pago. Até hoje em Israel, se você comprar alguma coisa lá, e você pagar, e você quiser o recibo, você pode dizer Nashlem, a pessoa vai te responder, Nashlem, está pago. Então, Jesus, ele falava aramaico e hebraico, não há uma necessidade de Jesus falar relacionado ao divino em grego. Jesus, ele está falando na língua que o seu povo está entendendo. Haja vista que 99% dos discípulos vinham da Galileia. Então eram homens que não tinham uma cultura apurada, apesar de que eram homens que estudavam a Torá, que estudavam a lei, né? Tanto é que no episódio lá de Natanael, lá, falaram, achamos o Cristo, aí ele falou, aquele de que Moisés escreveu. Então, isso dá a ideia que eles tinham também essa consciência, porque estudavam a Torá. Mas em linguagem, eu afirmo categoricamente, Jesus falava hebraico e aramaico, a escrita do Novo Testamento é grega, porque também tinham a escrita primordial, principal do Novo Testamento era uncial. Todas as letras eram maiúsculas, não tinham separação, não tinham acento, era uma confusão total. Então, ficaria muito difícil para os discípulos entenderem isso aí. Exatamente. Perfeito, professor. Eu queria que o senhor se despedisse aí de nós com uma bênção em hebraico para os nossos ouvintes. Amém. Os judeus, eles nunca dizem assim, Jonas, adeus. Eles usam uma palavra que chama-se leritraot, até breve. Até mesmo nos seus funerais eles usam isso, porque eles acreditam que vão rever essa pessoa. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Yevarechecha Hashem. Que Deus abençoe. Leritraot. Até breve.